Bom, por último, eu queria falar sobre as súmulas com vocês, que é um apêndicezinho da legislação, mas tem uma importância diferente pra gente, porque ela tem uma definição um pouquinho diferente. E aí eu vou usar minha colinha aqui para definir direitinho, para vocês entenderem o que é uma súmula. A súmula, ela sintetiza a interpretação dominante de um tribunal, a interpretação maioral de um tribunal sobre um tema específico por meio da resolução de casos parecidos. Então, o que é uma súmula? O que seria uma súmula? O tribunal interpreta de uma forma conjunta vários casos com o mesmo direcionamento. E aí volto no que eu falei sobre segurança jurídica, que eu falei sobre interpretação dos casos, jurisprudência, doutrina, para chegar na súmula. Então, eles interpretam o mesmo processo, os mesmos casos, né, da mesma forma, com o mesmo entendimento. Isso gera uma súmula. E aí, essa súmula, ela vai servir justamente para que, quando houver casos, com esse mesmo processo, com esse mesmo direcionamento, aplicar a súmula de forma direta, de forma automática, porque aquele entendimento já como eu posso explicar, já é nato daquele tribunal, sabe? Eles resolvem dessa forma. Não tem como alterar, não tem como mudar, assim, só se vier um super ultra argumento da parte contrária. Mas tirando isso, a súmula que rege aquele tipo de processo, aquele tipo de caso. Então, quando a gente tem julgados, né, uma jurisprudência consolidada já num determinado tribunal, numa determinada corte, geralmente essa corte gera uma súmula, né, uma súmula vinculante sobre aquele tema, sobre aquele processo específico. Então, muitas vezes, quando vocês pegarem para ler, e aí se vocês acharem interessante, eu recomendo que vocês façam o mesmo tipo de busca que eu falei no início. Vocês vão no site dos sistemas TJRJ, STJ, STF, enfim. Vocês vão no sistema, aí vocês vão na parte de... No STF tem, se eu não me engano, uma parte de súmulas. E aí vocês vão lá, na parte de súmulas, e vocês dão uma olhada nos julgados, como que se insere essa súmula. Então, muitas vezes, é assim, mediante súmula X, proferida do entendimento do STF, a coisa, tipo, o processo foi julgado de forma tal, devido ao entendimento tal. Então, isso também traz uma celeridade para o processo. Usando a súmula, o entendimento é nato, sabe? Aquele é o entendimento que a corte tem sobre aquele caso. Não tem o que analisar, não tem o que discutir. Isso são feitos em alguns direcionamentos. Tem súmulas. Eu vou abrir aqui. Gente, estou fazendo essa aula como se fosse ao vivo, para que vocês se sintam pertinhos de mim. Meu vademecum, gente. Vademecum gigante. Tem a parte de súmulas, e aí eu vou tentar mostrar para vocês, aqui, 1952, como que se dá aqui, súmulas. E aí tem súmula do STF, tem súmula do STJ, enfim. Por exemplo, a súmula, sei lá, 728 do STF. Ela fala aqui, é de 3 dias o prazo para interposição do recurso extraordinário contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, contado, quando for o caso, a partir da publicação do acórdão, na própria sessão de julgamento, nos termos do artigo 12 da lei tal, que não foi revogada pela lei tal. Ou seja, se alguém interpor algum recurso, ou se alguém protocolar algum processo que discuta o prazo, por exemplo, para interposição de recurso no sistema eleitoral, nesses termos aqui, não vai rolar, sabe? Não vai acontecer. Por quê? Porque tem uma súmula, tem um entendimento sobre esse tipo de caso que fala que é isso, que é X, que é o que eu li, entendeu? E isso não vai mudar. Então, as súmulas servem nesse sentido. Elas dão maior estabilidade para determinados ramos do direito, não ramos, mas determinados
processos em si, sabe? Determinadas especificidades que a gente tem dentro de alguns temas do direito. Eu acho que assim fica melhor de vocês entenderem. E elas ajudam também na celeridade, na segurança jurídica, enfim, de trazer um sistema judiciário mais efetivo para a população. Então, assim, na aula de hoje, a gente viu como que as súmulas, né, legislação, doutrina e jurisprudência são aplicadas. Eu incentivo muito que vocês busquem, por isso que vocês corram atrás de ver como é que funciona o sistema do tribunal, dar uma olhadinha, mesmo que a gente ainda não tenha passado por isso, a gente vai passar, mas já se familiarizem com o sistema, com a carinha dele, com a busca. Eu acho importante vocês fazerem isso. Se vocês acharem algum acórdão legal e queiram comentar comigo, manda mensagem. E é isso, né? A gente viu como que são cada uma dessas coisas, como que elas se aplicam e qual o efeito delas. E aí eu queria depois que vocês comentassem comigo se vocês gostaram, não gostaram. A gente vai passar o formulário para vocês de feedback. Mas conversem comigo, me chamem no privado se vocês não quiserem mandar no grupo. Me mandem se vocês acharem algum caso interessante que vocês queiram discutir. A gente pode tirar um tempinho da próxima aula para discutir também. Vou tentar fazer a próxima aula ao vivo com vocês, porque gravada eu entendo que perde um pouquinho da proximidade que a gente cria, que a gente tem, que a gente gosta, que eu pelo menos gosto. Então é isso, gente. Beijinho, qualquer coisa falem comigo. Vou disponibilizar os slides durante a semana para vocês também. E é isso, dessa semana e da semana passada, tá bom? Vou disponibilizar tudo junto num slide só, num arquivo só, tá bom? Até a próxima aula.